Programa E Agora, Carol. Oferecimento: Croqui Arquitetura e Interiores. Personalidade em cada metro quadrado. Olá, seja bem-vindo a mais um E Agora, Carol. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual e que traz muitas dúvidas às pessoas que convivem com eles: intolerâncias e alergias alimentares. Especificamente no programa de hoje vamos discutir sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Para isso, eu vou receber um alergologista e também vou falar um pouquinho da parte da alimentação relacionada a essas condições. Se você conhece alguém ou tem algum desses problemas, fica aí, vai valer a pena acompanhar o programa de hoje. E agora, Carol? Então vamos dar início à nossa conversa de hoje, que é sobre intolerâncias e alergias alimentares. Especificamente vamos falar da intolerância à lactose e da alergia à proteína do leite de vaca. E para discutir esse assunto comigo, eu recebo aqui o Dr. Jorge Luiz, que é alergologista e tem toda a autoridade para falar desse assunto conosco, que é um assunto bastante controverso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, esse tema, né, alergia alimentar, alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose, é muito controverso, é muito... A gente vê assim, né, além das pessoas de maneira geral, a gente vê muitos profissionais, né, que às vezes se atrapalham, às vezes acabam utilizando de forma incorreta, justamente pela complexidade que é às vezes de entender e alguns sintomas que às vezes são semelhantes. Mas dá para se ter, né, do ponto de vista mais prático, pelo menos alguns aspectos que são importantes na questão da diferenciação, né? Então, começando pela questão da intolerância, quer dizer, como o nome diz, o organismo não tolera a lactose, né, porque a lactose é o açúcar do leite. Sim. Então, esse açúcar é uma molécula, é um diaçúcar, é uma molécula grande e que o nosso organismo não absorve a lactose, então, da forma lactose. Então, para que seja absorvido esse açúcar do leite, não existe uma enzima no intestino, a parte inicial do intestino, que é a lactase, que é a enzima que vai quebrar essa lactose, né? Então vai transformar em glicose e galactose. Então aí se torna uma molécula menor e aí ela é absorvida, né? Então, quando eu tenho algum problema na questão da deficiência dessa enzima que faz esse serviço de quebrar esse açúcar, a lactose, eu começo a ter alguns problemas. Por quê? Eu não tendo enzima suficiente para quebrar essa lactose, depende da quantidade que eu ingiro, né, do produto lácteo, essa lactose vai passar direto no intestino. Aí quando essa lactose chega no intestino grosso, ela sofre ações das bactérias que estão lá no intestino e vai fazer um processo fermentativo. Então, isso vai provocar a produção de gases, que vai fazer distensão. Então, um dos sintomas da intolerância à lactose é distensão abdominal. Então, ele está sempre com a barriga estufada, um tamborzinho, né? Uhum. E produção de gases, como ele acaba produzindo ácidos, então ele vai ter também muitos gases e as fezes um pouco mais ácidas. Então, isso pode provocar diarreia, uhum, pode provocar assadura, uhum, né, que é comum. Então, às vezes é comum aquela pessoa que às vezes um dia ele abusou um pouco, né, foi comer muita pizza, mas um outro produto no dia, de repente ela sente que estufou e de repente, né, vai ao banheiro, de repente se sente assada, uhum, certo? Então isso aí é uma dica. E automaticamente, como ela vai provocar distensão abdominal, então um sintoma também é dor, né? A pessoa tem cólica, gases, desconforto, né, quando ele abusa um pouquinho mais. Então, na realidade, ele tem que existir uma quantidade suficiente de lactase, né, dessa enzima, uhum, para poder equilibrar aquilo que eu ingiro da lactose. Então, o que acontece? Naturalmente, fisiologicamente, né, o organismo, quando o indivíduo nasce, ele tem esse mecanismo desenvolvido e, normalmente, para uma fase da vida,
né? A fase em que o indivíduo depende de leite, né? Que a gente chama a fase o período de lactente. Primeira infância, né? Isso, e que normalmente, naturalmente a partir do desmame, né? O indivíduo não precisaria estar utilizando o leite. Isso ocorre em todos os mamíferos, menos conosco. Certo. Que nós, né, realmente... Nós damos sequência no consumo. Com certeza, né? Tudo que tem leite, ou um leite condensado, né, uma série de produção, iogurtes, etc., são bebidas lácteas que realmente são prazerosas, né, são nutritivas, a gente continua consumindo. Então isso gera como esse mecanismo fisiológico, naturalmente o organismo vai... normalmente nós não precisaríamos estar utilizando leite. Sim. Então há um decréscimo natural dessas enzimas. Então, praticamente, quando chega na fase adulta, 70% das pessoas são intolerantes à lactose, tem algum grau de intolerância à lactose. Tem menos enzimas aí. Então, uns mais, outros menos, uns sofrem mais, outros sofrem menos, depende da intensidade, né? E também dependendo também do aporte de leite que ele utiliza, né? Falando até em graus de intolerância, agora o senhor falou, né, 70% dessas pessoas vão ter esses sintomas, vão ter essas reações, mas a gente percebe nos pacientes graus diferentes até de sintomas, e existe uma grande dúvida com relação ao desenvolvimento da intolerância à lactose ainda na infância, se seria uma intolerância total, e o desenvolvimento na fase adulta, que seria parcial. Isso é uma realidade? Na realidade existe também uma questão genética na questão da predisposição a ter mais ou menos problema em relação à lactase, certo? De produção de lactase. Então, existem algumas crianças que têm essa predisposição genética, então elas podem desenvolver mais precocemente os problemas de intolerância. Então, o que faz a diferença é justamente essa predisposição genética. Tanto que hoje nós temos um exame, né, em relação à investigação, né, que é o teste genético da intolerância à lactose. Então, que nos ajuda nessa questão, nessa predisposição já prévia para desenvolvimento de intolerância. E é claro, existe a intolerância que ela pode não ter esse componente já tendência genética, mas sim aquela que é adquirida durante a vida, né? Então, agora o importante, assim, que eu vejo, né, é a questão, primeiro, essa questão dos sintomas, né, da intolerância, que normalmente são sintomas tardios, né? Porque na realidade, assim, o leite tem que entrar, passar pelo intestino. Então ele não é aproveitado, aquela lactose não é absorvida, ela vai para o intestino, vai sofrer fermentação, aí vai provocar o sintoma. Então o indivíduo tomou leite, daqui meia hora ele está tendo sintoma, não é intolerância à lactose. Não é tão rápido assim. Não tem como. Certo. Entendeu? Para eu poder ter sintomas relacionados à minha intolerância, após uma ingesta, né, de leite, essa lactose vai ter que passar pelo intestino. Ela não passa em meia hora. Tem um processo, né? É um processo. 2, 3, 4 horas depois eu vou ter o sintoma, entendeu? Dependendo do trânsito do intestinal de cada um. Mas, entende? Então, quando eu tenho sintomas imediatos, quer dizer, 10, 15, 20 minutos, ou quando já tem uns que até ingere, daqui a pouco já tem alguns sintomas. Imediatamente. Então isso aí já é outra coisa. Certo. Né? Pode ser até a questão da alergia que a gente vai comentar a seguir, mas e até pode ser outras coisas, mas outros diagnósticos diferenciais têm que ser feitos, mas não é intolerância à lactose. Mas é bom o senhor falar isso, porque como os sintomas da intolerância à lactose são muito comuns a diversas outras condições, sim, as pessoas nos ouvem falar sobre esse assunto e já começam a ligar, né? Eu consumi um chocolate, eu estufei um pouquinho, eu tenho intolerância à lactose. Não é bem assim. Não é bem assim, pode ter outros problemas, outros mecanismos aí envolvidos, né, de metabolismo e tal, que não estão relacionados necessariamente com a questão da intolerância. Né? No caso da intolerância, um indivíduo adulto, ele começou a apresentar esses sintomas, ter algum desconforto, alguma distensão abdominal. Quais são os exames que podem ser feitos para que realmente o diagnóstico de intolerância seja feito? Primeiro, ele pode fazer um teste. Antes de qualquer exame, ele mesmo pode fazer um teste em casa. Ele passa aí, pega uma semana, 10 dias e reduz a ingesta de leite assim, de forma drástica, e ele vai observar a evolução. Né? Certo. Se ele se sentir melhor, vi que não estufou mais, diminuiu os gases, aquele desconforto melhorou,
sabe, se sentindo mais tranquilo, então possivelmente ele tem, né? Então ele já fez vamos dizer, a gente fala, prova terapêutica, que a gente fala, né? Você suspendeu, aí ele reintroduz novamente, ele já vai ver que ele tem algum problema relacionado com a ingesta de leite. Certo. Se os sintomas deles são tardios e distensão, gás, seguramente é intolerância à lactose. Né? Se os sintomas são precoces, então o problema dele é outro. Então vai ter que investigar. Certo. De qualquer forma, tem que investigar, mas isso já pode ser, dar uma dica para a pessoa fazer em casa, pelo menos para poder ter eu acho que é intolerância. Fica uma ideia. Uma ideia de intolerância. Aí existe o teste de tolerância à lactose, onde é coletado 4 amostras, é feita a curva. Então, quando existe uma variação menor do que 20, né? Então é sinal que, na realidade, o indivíduo ingere, né, eles dão a lactose para o indivíduo, e aí é coletado 4 amostras, uma antes dele ingerir, depois 30 minutos, 60 minutos, 15, 30 e 60. 60, isso. E aí vai ver a curva, quanto aumenta isso. Quer dizer, se eu estou ingerindo, né, a lactose, e eu tenho enzimas suficiente, então o que vai acontecer? Eu vou transformar em glicose, essa glicose é absorvida, então o meu nível de glicose aumenta. Sim. Então se ela aumenta acima de 20, é sinal que está tudo bem. Então a coisa está funcionando normal, eu tenho enzima suficiente, a princípio, claro. Né? Embora, por exemplo, eu faça um teste com uma quantidade, mas de repente, se eu digerir, extrapolar, se tiver um quadro mais discreto, ele pode vir até ter um sintoma quando ele extrapola demais. Certo. Bom, agora se eu não tenho a enzima, o que vai acontecer? Não vai quebrar aquela lactose, certo? Então não vai ter a glicose ser absorvida, então a glicose não aumenta, ela fica menos de 20. Então essa é a interpretação do exame, né, para o indivíduo com intolerância. Existe o teste genético para intolerância à lactose, que é coletado da saliva, é um exame mais simples, você pode fazer uma triagem, e que em pouco tempo você tem o resultado e pode já ter essa perspectiva realmente de que realmente é um indivíduo já geneticamente determinado para ter predisposição. Né? Bom, falando um pouquinho agora então da alergia à proteína do leite de vaca. As pessoas confundem muito. Qual é a diferença exata entre a intolerância e a alergia? Alergia, o que é alergia? É uma resposta do organismo à agressão. Né? Então, mas desde que envolva o sistema imunológico. Então, o que define a alergia é esse envolvimento do sistema imunológico no processo. Certo. Se não tem envolvimento como a intolerância, ela é uma resposta do organismo a uma situação adversa pela falta de enzima, gera todos aqueles sintomas, né, que a gente comentou. Agora, mas não envolve o sistema imunológico no processo, é uma questão de enzima, falta de enzima, tendo enzima resolve o problema, tanto que, né, no caso eu tenho como tratar, dando enzima eu resolvo o problema. Sim. Agora, na alergia, é uma resposta do organismo, certo? A agressão, seja ela de qual origem for, como nós estamos falando especificamente do leite de vaca, então o organismo sensibilizou, e geralmente essa sensibilização ocorre lá atrás. Geralmente pode ocorrer, dependendo da predisposição genética para alergia, até intraútero. Nossa. Entendeu? Então, quando uma ingesta importante de lácteos pela mãe, não que a mãe não possa tomar leite, é um alimento importante. Sim. Mas quando existe uma predisposição familiar intensa para doenças alérgicas, então é bom que se tome um pouco de cuidado na questão da ingesta de leite, né? Diminuir um pouquinho para não ter assim um aporte muito grande, para não ter um estímulo muito grande, que isso pode gerar algum problema. Então, principalmente a alfa-lactoalbumina que passa via placentária, né? e pode estimular, né? Então, isso ocorre também mesmo depois quando a criança nasce via leite materno, né? Certo. Então, é a proteína que passa normalmente pelo leite. Então, assim, como é uma resposta a essa agressão, então ela produz um processo inflamatório, né? No caso local, e pode dar sintomas digestivos e pode dar sintomas de pele. Então, como a alergia o organismo criou, na realidade, uma aversão, e isso ocorreu por uma
para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, o intestino da criança, começando, né, desde o princípio, ele tem uma barreira natural, mas desde que eu não a agrida com proteínas estranhas, principalmente nos primeiros 6 meses. Aí a importância do leite materno, que está protegendo o intestino da criança. Então, quando eu introduzo a alimentação precoce, antes dos 6 meses, como essa barreira não se faz de forma adequada, então essas macromoléculas são moléculas grandes de proteínas de alimentos, e aí o leite é o principal alimento causador de alergia. Então, no caso, são as proteínas do leite, né, que é a caseína, a alfa-lactobumina e a beta-lactoglobulina. Então, são as 3 importantes proteínas que são as que causam realmente sintomas de alergia. Então, o que acontece? Essa barreira não se fazendo, então essa proteína ela entra no organismo. E quando ela entra na via intestinal, ela vai provocar uma resposta imunológica do organismo contra aquela proteína estranha. Então ela vai desenvolver anticorpos, né? E geralmente são indivíduos predispostos que já tem um tipo de anticorpo chamado IgE, que normalmente é um anticorpo que está presente em quantidades maiores naquele indivíduo que é alérgico, que é o anticorpo reacional nos processos alérgicos. Então o que acontece? Isso vai provocar uma resposta do organismo. O organismo vai identificar aquela proteína como estranha e cada vez que o indivíduo entrar em contato, ele vai ficar desenvolvendo algum sintoma. Que pode desenvolver sintomas inflamatórios local, então desenvolvendo sintomas digestivos, como ele pode também, sensibilizando, desenvolvendo sintomas gerais, né, como as urticárias, que são as lesões de pele, né, aquelas manchas que ficam salientes na pele, que mudam de lugar nas 24 horas, né, e também sintomas respiratórios podem ocorrer na criança pequena. Então, a diferença da fisiopatológica, da alergia, da intolerância, é que a intolerância está ligada a uma enzima e não existe sistema imunológico agindo ali, é um problema simplesmente metabólico, tendo a enzima resolve o problema. Certo. E aqui eu criei uma situação com o organismo de hipersensibilidade, né? Então, a partir do momento que eu sensibilizei através dessa proteína estranha que eu ofereci, isso vale a pena alertar, né? Aquela criança que recebe o leite, é muito comum, a criança nasce, ao invés de seja colocado a mãe diretamente para estimular o leite materno, aquela primeira noite vamos dar um complemento. Um complementozinho aqui, porque o neném chorou um pouquinho, tá coitadinho, vai passar fome, o neném não precisa dessa mamada, né? E aí porque chorou um pouquinho mais no berçário, lá por facilidade, não vamos deixar nem chorando, vamos, né? Acaba dando isso é o primeiro... É um estímulo, né? É o estímulo para sensibilizar o organismo àquela proteína. Então, é muito importante, né, que as mãezinhas tenham que futuras mamães aí, tenham esse cuidado de evitar. E se ela tiver já uma predisposição à alergia, e hoje 1/3 das pessoas tem alergia, 1/3 tem rinite. É muita gente, né? Daqui a 10 anos vai chegar a 50% das pessoas vão ter rinite alérgica. Então por que isso? Porque na realidade a alergia, como é uma resposta do organismo à agressão, e ela tem um componente genético, as pessoas estão vivendo mais, estão aumentando, né, a pessoa vivendo mais, né, a família aumentando, aumenta a população de alérgicos. E além disso, por ser resposta à agressão no ambiente, como nós estamos vivendo um ambiente mais agressivo, aí entra poluição atmosférica, ambientes climatizados e alimentações industrializadas, estímulos proteicos precoces que vão gerar problemas, né? Então é muito importante esse adendo no sentido da importância da amamentação exclusiva, mas às vezes a mãe amamentou, está amamentando, mas aquela mamadeirinha que foi dado lá, aquela chuquinha que foi dado no berçário, ou eventualmente, né, a avó lá chegou, não, mas coitadinho, pega e dá uma mamadeirinha para o neném, que às vezes não tem necessidade. Isso é um fator crucial, isso tem feito com que tenha aumentado, né, realmente a incidência de alergia. São detalhes que parecem pequenos, mas são extremamente importantes, né? Então, a alergia tem essa característica de reativa, e como no caso mediada por IgE, normalmente os sintomas são sintomas mais imediatos.
Então, assim, aquele indivíduo que... Então, qual é o sintoma mais comum que eles vão acabar tendo? São sintomas altos, né? Sintomas de refluxo. Certo. Né? Então, a criança que daqui a pouco já começa a ficar inquieta, irritada, começa a jogar para trás, porque está com dor, né, de esôfago, né? Começa a irritar o esôfago e provoca vômitos, né? Pode favorecer problema respiratório por microaspiração. Certo. Então pode dar outros sintomas juntos, né? Mas principalmente são sintomas digestivos altos, que tem aquela criança que chora o tempo todo, né? E que às vezes ela não tem a doença do refluxo, né? Por questões de válvula, e sim ela tem uma reação inflamatória na mucosa que provoca por um estímulo, né? Porque como a alergia é uma resposta do organismo a uma agressão é uma inflamação. Então a alergia é uma inflamação. Certo? Então essa inflamação vai ocorrer onde estiver ocorrendo a agressão. No caso de uma conjuntivite alérgica, então o sintoma vai ser ocular, né? Uma rinite, uma asma, né? Pele, ou então no aparelho digestivo. Essa agressão está sendo direto lá. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou muito sobre a alergia relacionada à infância. Existe possibilidade disso acontecer no adulto também? Olha, normalmente a alergia à proteína do leite de vaca, ela começa na infância, né? E por esses estímulos precoces, geralmente. E normalmente, depois dependendo do grau, né, e dependendo do que é feito em termos de conduta, né, no sentido de se usar uma alimentação correta, né, não ficar estimulando a criança. Porque a alergia funciona assim. Se eu tenho uma sensibilidade a um X, no caso, falando do leite de vaca, proteína do leite de vaca, se eu ficar dando leite de vaca, certo? Eu vou continuar. E aí, com a confusão do problema da lactose, o que a gente vê normalmente? A criança começa a ter esse tipo de sintomas, a primeira coisa que eles fazem é dar um leite sem lactose, quer dizer, continua dando a proteína. Sim, só tirou o açúcar, né? Tirou o açúcar, e o problema não tem nada a ver com o açúcar, né? E às vezes fica usando por tempo isso, entendeu? Aí não... E acaba, embora hoje um pouco menos, porque de uma maneira geral, né, a coisa já está mais difundida, mesmo né, os pediatras, todos, então já tenho, mas ainda passa, ainda acontece. Então a importância, né, de ter esse clique quando os sintomas são imediatos. Então a coisa que acontece é assim, ingeriu já está tendo sintomas, tá? Começa a se contorcer, começa a reagir, no caso da criança. Agora, normalmente, se eu tomo os cuidados devidos e faço a restrição da proteína, dá-se um tempo e depois faz uma reintrodução gradativa, tem uma técnica para você reintroduzir o leite, você consegue normalmente induzir tolerância. Entendeu? Então a criança, às vezes, com um ano e pouquinho, 1 ano e meio, 2, normalmente a maioria resolve. Então existe possibilidade de regressão? Não, a maioria resolve. Ótimo. Certo? Às vezes, quando um indivíduo tem um quadro um pouco mais grave, às vezes pode ir até os 5 anos, certo? Raramente a gente vê adulto com alergia ao leite de vaca. Certo. Normalmente não se estende, Não, então. não se estende. Desenvolver depois de adulto eu nunca vi. Certo? Então, e assim, estudos pode ter, mas eu realmente... É muito raro. Nos estudos que a gente viu, até hoje, que a gente viu, não sabe, assim, de um caso de um adulto que começou a desenvolver alergia. Porque, na realidade, é um processo que ocorre mais precocemente, entendeu? E, normalmente, quando o indivíduo adquire essa alergia, ele tende a índice de tolerância. É diferente de alguns outros alimentos que, normalmente, quando o indivíduo adquire, ele não tem índice de tolerância, entendeu? Então, tem alguns alimentos que realmente acabam levando essa... O indivíduo vai ter que realmente excluir esse alimento do seu dia a dia normalmente, né? Bom, é um assunto que a gente ficaria muito tempo aqui conversando, com certeza. Alergia se passa o dia inteiro Na realidade, assim, realmente a alergia é uma coisa muito ampla, né? Porque ela envolve toda a reação do organismo a uma agressão. Então, qualquer parte do nosso organismo está sujeito a ser um órgão reativo, né? Os olhos, as conjuntivites alérgicas, as rinites, que é o mais comum, né? Problemas de orofaringe também, né? As laringites de repetição,
a questão pele, né, os diversos tipos de problemas que geram alterações na pele, inclusive algumas relacionadas com alimentos. A questão as alergias a insetos, alergia a medicamentos, né, asma, né, que é 1/3 dos que têm rinite desenvolve asma. Então, hoje, praticamente na população geral, 10% da população tem asma. Né? Então, realmente, ela é muito, além das questões outras relacionadas com o sistema imunológico, né? As imunodeficiências que também... Então, a área realmente é bastante extensa. Tem muita coisa para falar. Né? E se o senhor concordar, como nós conversamos antes de iniciar aqui o programa, nós ainda vamos ter outros programas para falar de outras alergias relacionadas à alimentação. Não, nós estamos sempre à disposição aí, naquilo que a gente puder contribuir. Sem dúvida, pode contar conosco. E eu acredito que foi muito esclarecedor, principalmente para quem está em casa e principalmente acho que para as mãezinhas que têm crianças com alergia à proteína do leite de vaca. E saber que se tomando uma conduta correta é possível passar por essa fase, né? Não, sem dúvida. E seguir, né, com uma alimentação mais tranquila, né? A gente não chegou a falar nada em relação à investigação, mas na realidade a investigação no caso da alergia, né, hoje nós temos testes alérgicos, tanto... Imunocap como os testes cutâneos que a gente faz normalmente, e tem condições daí de você fazer uma triagem, e daí fazer depois dieta de exclusão. Certo. Muito obrigada pela sua participação, realmente foi muito esclarecedor para mim e acredito para todos que estão aí assistindo em casa. Eu que agradeço a oportunidade aí, né? Parabéns para vocês pelo programa e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E você, fique aí mais um pouquinho que no próximo bloco nós vamos falar sobre alimentação aplicada a essas duas condições que nós discutimos. Até daqui a pouco. Já voltamos com E Agora, Carol? Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. Você quer colocar sua empresa em movimento? A Pajola Mídia sabe como fazer isso acontecer. Surpreenda o seu público. Surpreenda-se com o resultado. Voltamos a apresentar E Agora, Carol? Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho da alimentação relacionada à intolerância à lactose e à alergia à proteína do leite de vaca. Como o Dr. Jorge já nos colocou aqui no bloco anterior, existe uma grande diferença com relação à definição e, em consequência, com relação ao tratamento dessas duas condições. Quando falamos de intolerância à lactose, estamos falando da alteração com relação à absorção do açúcar do leite, que seria a lactose. É uma alteração que acontece pela deficiência enzimática. Já foi falado isso também no bloco anterior. Então, hoje já existem no mercado muitos produtos que nos permitem consumir os derivados do leite sem, na verdade, esse açúcar, onde esse açúcar já foi quebrado, já foi metabolizado, que são os produtos zero lactose, ou lac-free, ou isentos de lactose, ou até mesmo os produtos à base de soja. Então, para quem descobre que tem intolerância à lactose, o ideal é que no seu dia a dia restrinja os derivados comuns de leite da sua alimentação e incluam no dia a dia produtos que não contêm lactose. Hoje nós já temos aí a oferta no mercado de leite, iogurte, queijo, requeijão, creme de leite, leite condensado sem lactose ou à base de soja. Para aqueles momentos especiais, um fim de semana, por exemplo, onde você foi em uma festa de aniversário ou em um casamento e queria comer um pedacinho de bolo que você sabe que tem lactose, existe a possibilidade de consumir a enzima lactase, que está deficiente no seu organismo antes da refeição. Essas enzimas podem ser prescritas por um médico ou por uma nutricionista e compradas na farmácia de forma tranquila, em pó ou em cápsula. Você vai consumir essa enzima
antes da refeição que contém lactose e ela vai suprir a sua necessidade de absorção. Então, no momento em que você consumir um produto com a enzima, você não vai desenvolver aquelas reações de estufamento, de diarreia ou até de constipação que é comum para os pacientes que têm intolerância à lactose. É importante ressaltar também, quando falamos de intolerância, com alguns aspectos de reposição vitamínica e mineral. As pessoas que têm intolerância à lactose muitas vezes restringem por completo os derivados de leite, mesmo os que não contêm lactose. E isso pode provocar uma deficiência importante de cálcio. Então, o controle desse exame laboratorial e a reposição deve ser feita. Outro aspecto que pode ser analisado, principalmente para aqueles indivíduos que têm intolerância à lactose e apresentam diarreia secundária a esse quadro, é a reposição de outras vitaminas e minerais que acabam ficando deficientes por causa da alteração da flora intestinal e de um quadro de diarreia persistente. É importante acompanhar a sua proporção de ferro, de vitamina D, de vitamina B12 e de todos os minerais que possam estar deficientes decorrentes de um quadro desabsortivo ou de um quadro de diarreia. Para isso, procure um profissional nutricionista que com certeza você poderá ter esse auxílio da melhor forma possível. Agora falando um pouquinho da alergia à proteína do leite de vaca. Como foi falado também no bloco anterior, nesse aspecto nós temos uma alteração com relação à absorção das proteínas do leite. Então, esses pacientes que têm alergia não podem consumir essas proteínas. Infelizmente, o quadro é um pouquinho mais complicado do que da intolerância à lactose. Por quê? Muitos produtos que não têm a descrição de leite nos ingredientes do produto podem ainda consumir uma proteína derivada do leite. Então, é muito importante a leitura de rótulo. Se você encontrar no rótulo descrito caseína, lactoalbumina, lactoglobulina, proteína do leite, proteína do soro do leite, esse alimento contém a proteína pela qual você é alérgico e não pode consumir, ou seu filho não pode consumir. Então é muito importante conhecer todas as proteínas que compõem o leite e podem provocar essa alergia, para na hora de ler o rótulo dos alimentos, saber o que realmente você não pode consumir. E o mais importante, quando falamos de alergia, tem muitos alimentos que são contaminados por essas proteínas. Vamos dar um exemplo simples aqui. Alguns alimentos processados, como presunto, podem ser processados em maquinários que tiveram contaminação com essas proteínas no processamento de outro produto anterior. Então, quando você olhar o rótulo desse produto, vai estar descrito que ele contém uma pequena proporção de caseína ou uma pequena proporção de soro do leite. Preste atenção, pode ser que todo o cuidado que você está tendo em não oferecer produtos que derivam do leite esteja indo por água abaixo quando seu filho consome esse produto com contaminação. Então é realmente bastante importante, quando o médico determina um período de restrição alimentar para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, que todos os alimentos sejam olhados no seu rótulo, na sua composição, para que não exista perigo de nenhuma contaminação. Também, na questão da alergia, é importante a observação da reposição de cálcio. Nós sabemos e já falamos em outros programas que existem outros alimentos na natureza que têm uma boa disponibilidade de cálcio, como os vegetais verdes escuros, como o feijão. Mas, principalmente para as crianças, são alimentos de difícil oferta. Nem todas as crianças aceitam consumir couve ou espinafre na sua alimentação diária. Então, cuidado, se o seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca e precisa fazer um tratamento restritivo por um tempo prolongado, de 2 anos ou 3 anos, é importante acompanhar a concentração de cálcio e avaliar a necessidade de suplementação. Essas alterações com relação à intolerância e alergias alimentares são cada vez mais comuns na nossa sociedade, na nossa região. Então preste atenção em todos os sintomas que foram colocados aqui no programa de hoje. Se você perceber que tem alguma coisa que se assemelha com o que nós conversamos, procure ajuda profissional, um médico, um nutricionista que vai poder dar sequência no seu tratamento e com certeza esclarecer ainda mais dúvidas do que nós colocamos aqui no programa de hoje. Eu espero que todas as nossas dicas tenham sido importantes para você. Obrigada pela tua presença em mais um E Agora, Carol. E eu te espero no próximo. Até mais!
Programa E Agora, Carol. Oferecimento: Croqui Arquitetura e Interiores. Personalidade em cada metro quadrado.